Olá amigo online, tudo bem? Estou de volta em nossa aula de número 6 e deixamos no ar, na aula anterior, o quê? O início do PPA, não é verdade? Então, só relembrando um pouquinho, o Plano Plurianual, que é esse grande instrumento de planejamento estratégico, segundo a Constituição Federal, ele deverá estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas. Paramos nas diretrizes, falamos sobre diretrizes. Mas na sequência das 3 letrinhas mágicas que eu alertei, DOM, DOM, que só aparece no PPA, vem as diretrizes, a letra O, meta, ou melhor, vem a letra M, que são as metas, diretrizes, já passamos. Mas o que são metas? O que são metas do PPA? O que significam essas metas do PPA? Gente, meta em qualquer situação de orçamento público sempre será a quantificação, quer seja física, quer seja financeira, dos objetivos. E como estamos falando em metas do PPA, essa quantificação também é estratégica. Imagine o governo quantificando as suas ações. Ações estratégicas, como é que ele fez? Bem, no PPA atual, 19 metas foram traçadas. Eu vou mostrar aqui quais foram essas metas. Não precisamos decorar, longe disso, mas apenas entender que as metas representam a quantificação física e financeira dos objetivos. Então, Wilson quer dizer que são 19 metas nesse PPA? Está na tela. Olha lá. O PPA estabelece, o atual, não é, gente? 2008 a 2011, estabelece 19 metas prioritárias. Observem. Aí eu separei essa meta 1, energia elétrica, do próprio PPA, hein? Aí temos como primeiro item, capacidade instalada de geração de energia elétrica. Então, metas até 2011, 14.162 megawatts. A segunda meta, dentro dessa linha, dessa área, energia elétrica, extensão total das linhas de transmissão. Olha a quantificação, 15.074 quilômetros. Um outro exemplo, segunda meta, petróleo, gás, biodiesel e etanol. Primeiro item, produção nacional de petróleo. Metas até 2011, 2,4 milhões de barris dia. Estão percebendo a quantificação? Não precisamos decorar, só estou mostrando para entender perfeitamente. Olha uma terceira meta aí, transportes. Segundo item, extensão da malha ferroviária federal, 2.110 quilômetros. Mais uma meta, recursos hídricos. Primeiro item, revitalização e integração da bacia do Rio São Francisco com outras bacias hidrográficas. Metas até 2011, 540 quilômetros. Para fixar, exportações. Agora uma meta financeira, gente. Primeiro item, exportação de bens e serviços. Metas até 2011, 230 bilhões de dólares. E por aí vamos com as metas, né? São 19, não vou mostrar todas, mas só aqui por curiosidade. Meta saúde, saneamento, assistência social e transferência de renda, empreendedores de atividades produtivas de pequeno porte, direitos e cidadania, segurança, desenvolvimento agrário, educação e cultura, juventude, inclusão digital, habitação, agricultura e pecuária, aeroportos e meio ambiente. Então, metas do PPA. Vamos continuar o PPA em relação à Constituição Federal. Até agora, o que é que vimos? Vamos relembrar, né? Artigo 65, parágrafo 1º. Já vimos isso. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada, expliquei o significado dessa regionalização. E agora estou explicando diretrizes, objetivos e metas. Finalizei com as metas da administração pública. Falta explicar, na sequência, olha só, para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Opa, gente, eu vou ter que explicar aqui, conceituar, antecipando um assunto chamado despesa pública. Vou ter que explicar a diferença entre despesas de capital e outras delas decorrentes. Bem, esse é um assunto que veremos numa aula específica para a despesa. Mas como o tema está cobrando, né? Lá dentro do PPA teremos despesas de capital e outras delas decorrentes.
O que são despesas de capital, Wilson? O que são despesas decorrentes de capital? Gente, o direito financeiro que regula o orçamento público, o direito financeiro, em 64, através da Lei 4320/64, criou duas categorias econômicas, tanto para as receitas quanto para as despesas. Para as receitas, artigo 11 e parágrafos. Para as despesas, artigo 12 e parágrafos. Mas o que interessa, por enquanto, para a gente aqui, é a categoria econômica relacionada à despesa, as duas. Temos, desde então, desde 64, as categorias econômicas corrente e de capital. Está lá no artigo 12 da 4320/64. Mas o que é uma despesa corrente? O que é uma despesa de capital para associarmos a esse texto da Constituição Federal? Vamos saber? Gente, despesa corrente é aquele gasto realizado pelo Estado onde não haverá um aumento do patrimônio. O gasto vai acontecer e o patrimônio não vai aumentar. Pense você pagando sua conta de energia elétrica. Vai pagar? Depois de pagar, você ganhou o quê em termos de bens e direitos? Alguma coisa? Não. Você ganhou o serviço, mas esse serviço não vai aumentar o patrimônio de sua casa. Quando você retornar para casa, você não vai ter um móvel novo, uma televisão nova. Por quê? Você apenas pagou a manutenção de sua casa. Então, pagamento de água, luz, telefone, um serviço de manutenção, ou seja, são gastos que, ao serem realizados, não provocarão o quê? Um aumento do patrimônio. E o direito financeiro classificou esses gastos que não têm em mira um incremento patrimonial como despesa corrente. Agora, existem gastos onde a administração pública, ao realizar a despesa, terá como contrapartida algo que vai aumentar o seu patrimônio. Imagine agora você comprando um carro, um veículo. Pagou pelo veículo, ganhou o bem em troca, aumentando o seu patrimônio. A administração pública, quando compra um veículo, quando constrói um imóvel, quando adquire material permanente, ela terá algo em troca, ela terá um bem em troca que vai aumentar o seu patrimônio. E o que fez o direito financeiro? Classificou essas despesas que têm em mira o incremento patrimonial como despesas de capital. Então temos duas categorias econômicas, corrente e de capital. A despesa corrente não provoca aumento patrimonial. A despesa de capital provocará aumento patrimonial. Mas o que tem a ver, Wilson, com o PPA que estamos vendo? Olha, o texto da Constituição Federal, ele foi bastante claro. O PPA também deverá contemplar as despesas de capital e outras delas decorrentes. Essas decorrentes são as correntes, mas nem todas, hein? Temos que ter muito cuidado com isso. Então ficamos assim. Como o PPA é esse instrumento de planejamento estratégico, e eu até coloquei dessa forma, é o querer fazer do governo. Então, se o governo quiser aumentar o seu patrimônio, digamos, com uma obra, ele deverá incluir no PPA. Se essa obra passar de 2 anos, né, de construção, de 1 ano de construção, perdão, então o governo terá que incluir no seu PPA. E uma obra é despesa de capital, porque aumenta o patrimônio. Mas, gente, depois de o hospital, digamos, ser construído, quem é que vai bancar a luz do hospital? Quem vai pagar os médicos? Quem vai comprar material de consumo? Quem vai pagar água, telefone? É o governo, é o Estado. Então, além de planejar, incluindo no PPA, essa obra, que é uma despesa de capital, o planejamento também deverá pensar nas despesas decorrentes da de capital, que são as despesas correntes. Então temos para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Agora, cuidado, caso a banca afirme assim, todas as despesas correntes deverão aparecer no PPA ou ser incluídas no PPA, a questão estará errada. Não são todas despesas correntes, mas as decorrentes das despesas de capital. Entenderam? Então, mais um pontinho aí do nosso plano plurianual. E para fechar o texto constitucional do plano plurianual, vamos agora chegar nos chamados programas de duração continuada. Por quê? Porque eles também estarão no nosso plano plurianual. Vamos continuar então para fechar o parágrafo primeiro, olha só.
E para as relativas aos programas de duração continuada. Gente, aqui o que temos que saber é o seguinte: o que são programas de duração continuada? Programas de duração continuada são despesas vinculadas a programas que têm uma duração superior a um exercício. Eu pergunto a todos vocês, o programa Bolsa Escola começou agora? Claro que não. Então, todas as despesas vinculadas a esse programa, que tem uma duração superior a um exercício, também deverão aparecer no plano plurianual, pois serão classificadas como programas de duração continuada. Muito cuidado para a banca não colocar programas de pouca duração. Já vi várias questões sendo trabalhadas dessa forma. Não são programas de pouca duração, são programas de duração continuada. Então, fechamos o artigo 65, parágrafo 1º, onde expliquei ponto a ponto deste parágrafo. Vamos ver agora como fica a leitura completa do parágrafo 1º depois da explicação? Está na tela. A lei que institui o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, desta feita, fechamos o artigo 165, parágrafo 1º, mas não o assunto plano plurianual. Bem, nas aulas anteriores, no início, na primeira aula, eu deixei bem claro aqui que a competência para encaminhar um projeto de lei, quer seja ele do PPA, quer seja ele da LDO, quer seja ele da LOA, é do chefe do Executivo. Estão lembrados? Competência privativa, artigo 84, inciso 23 da Constituição Federal. E até pelo Supremo Tribunal Federal, essa competência é exclusiva e vinculada. Bem, mas é do chefe do Executivo. Deixei bem claro também que essa competência, além dele ter essa competência, ele deverá obedecer às datas limites que a própria Constituição Federal estabeleceu. Porque existe uma data para encaminhar o PPA, o Executivo encaminhar, e existe uma data para o Legislativo devolver. E deixei bem claro também que o nosso plano plurianual atualmente tem 4 anos de vigência, na verdade. Naquele slide onde eu coloquei PPA em cima, LDO embaixo e a LOA lá no finalzinho. Mas, gente, a fundamentação legal para tudo isso, onde é que encontraremos? E aí teremos várias questões relacionadas a esse tema. Vamos então agora entrar um pouquinho no tópico chamado vigência do PPA. Vamos a ele. Vigência do PPA. Fundamentação legal. Artigo 35, parágrafo 2º da ADCT. Começamos com ela, né? Mas antes de ler esse parágrafo, o que significa ADCT? Atos das disposições constitucionais transitórias. Então esse Tzinho significa transitoriedade, não é verdade? Vamos lá, vou explicar o porquê de eu ter lido, hein? Parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar, gente, eu vou destacar isso aqui, ó. Até a entrada em vigor da lei complementar, a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Então, o que é que eu destaco aqui? Se eu estou lendo, se eu estou buscando como fundamentação legal a DCT, e o Tzinho significa transitoriedade, então as normas, as regras, as datas que vão aparecer não foram definidas em caráter permanente, mas sim em caráter temporário, transitório. Por isso que estão na DCT. E por isso que o parágrafo 2º do artigo 35, ele foi enfático ao afirmar até a entrada em vigor da lei complementar. Então, teremos ainda, porque ainda não temos essa lei, mas teremos uma lei complementar que vai definir de forma permanente as datas que vão aparecer. Mas como não temos ainda essa lei complementar, valem as datas da ADCT, do artigo 35, parágrafo 2º, e como eu vou falar de PPA, inciso 1, exatamente. Vamos falar de PPA, datas e vigência. Primeiro ponto, vigência. Vamos então ao inciso 1, está na tela. Inciso 1.
O projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Como eu vou falar apenas de vigência, basta isso aqui. O projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Então, gente, com base nessa passagem do artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1 da ADCT, poderemos comparar, e aí chegaremos na vigência, mas poderemos comparar a duração do PPA versus o mandato. Olha a figurinha. Sabemos que o mandato tem 4 anos, não é verdade? E sabemos também que o PPA tem 4 anos. Mas observem o que vai acontecer. No primeiro ano de um mandato, o governante ele não vai executar o primeiro ano do seu PPA. Como assim, Wilson? Olha, quando o governante assume, ele não já vem com o PPA debaixo do braço, ele ainda vai elaborar o seu PPA, encaminhar ao legislativo, aguardar a autorização, a aprovação, receber de volta para começar a executar. Então não dá tempo, já do dia 1º de janeiro, começar a executar o seu PPA. Por conta disso, o que vai acontecer? No primeiro ano de mandato, o governante deverá executar o 4º ano do PPA do seu antecessor. Voltem para a figurinha, vamos lá. Observem. Então, no primeiro ano de mandato de qualquer governante, pode ser presidente, pode ser governador, pode ser prefeito, ele deverá executar o 4º ano do PPA do seu antecessor, né? O 4º ano do PPA anterior, como está aí. Somente no seu 2º ano de mandato é que ele vai executar o 1º ano do seu PPA. No 3º ano do seu mandato, ele deverá executar o 2º ano do seu PPA. E no 4º ano do seu mandato, ele vai executar o 3º ano do seu PPA. E vai deixar o 4º ano do seu PPA para o seu sucessor ou para ele mesmo, caso ele venha a ser reeleito. Então ficamos da seguinte forma. Não há coincidência entre o mandato e o PPA. Quando eu falo não há coincidência, é que o governante não vai executar todo o seu PPA dentro do seu mandato. Em razão de quê, gente? Em razão de, no primeiro ano de seu mandato, ele ter que começar a executar, não é? Ele deverá executar o último ano do PPA do seu antecessor. Então não haverá essa coincidência. Gente, mas diante disto, caso a banca afirmasse assim, olha só, no primeiro ano de mandato de um governante, este deverá executar todas as leis orçamentárias deixadas pelo seu antecessor. Todas as leis orçamentárias, aí falamos de PPA, LDO e LOA, né? Continua a questão. Embora não esteja impedido de propor alterações. O que é que acham? Essa questão está certíssima. Tudo bem, ele quando assume, ele vai executar a LOA do seu antecessor, vai executar a LDO do seu antecessor e o PPA do seu antecessor, o último ano, no caso do PPA. Mas como o mandato é dele, ele poderá propor alterações. De que forma? Elabora um projeto de lei, encaminha ao legislativo e aguarda essa aprovação. Então lembrem-se, apesar de este governante ter que executar todas as leis orçamentárias do seu antecessor, no primeiro ano de mandato, ele não estará impedido de propor alterações. Ok a todos? Bem, essa primeira partezinha que eu acabei de destacar, do inciso 1, parágrafo 2º, artigo 35 da DCT, ela foi colocada para trabalharmos a vigência do PPA. Mas há a sequência do inciso, e é nessa sequência que encontraremos as datas limites que o governante tem para encaminhar um PPA e que o legislativo tem para devolver esse PPA. Por conta disso, vamos continuar a leitura desse inciso. Voltem para a tela. Prazos do PPA. Continuação do artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1 da ADCT. Bem, depois da vigência, continuamos. Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.
Trocando em miúdos, olha o que teremos aí, em relação às datas limites. O Executivo terá que elaborar e encaminhar ao Legislativo o projeto de lei do PPA até o dia 31 de agosto, ou até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Já sabemos que o exercício financeiro tem como data de encerramento o dia 31 de dezembro. Puxando 4 meses para trás, vamos chegar no dia 31 de agosto. Então, tanto faz a banca colocar 31 de agosto ou até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. E o Legislativo, após receber, terá que estudar, analisar, aprovar e devolver ao Executivo até o dia 22 de dezembro ou até o encerramento da sessão legislativa. E sabemos que a sessão legislativa tem como data de encerramento o dia 22 de dezembro. Bem, então aqui temos as datas limites do PPA. Não tem muita explicação, tem só memorização. Então podem decorar que isso é cobrado nas provas de concurso. Ok a todos? Bem, ainda dentro dessa linha de raciocínio, onde eu estou falando de vigência e prazos, eu quero chamar a atenção para um destaque que eu dei logo no início. E agora vocês vão entender por que temos que nos preocupar com o Tzinho da ADCT, do seu significado. Eu vou chamar a atenção para isso. Vamos lá? Atenção, né? Gente, artigo 65, parágrafo 9º. Cabe à lei complementar. Inciso 1. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Lembrem-se que logo no início, quando eu estava falando de vigência, eu citei o seguinte, artigo 35, parágrafo 2º da ADCT, até a entrada em vigor da lei complementar, a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Então, essa lei complementar, ela já está prevista pela Constituição Federal, mas não temos ainda. Por conta disso, valem os prazos, a vigência que foi definida na ADCT, porque ainda não temos essa lei complementar. Cabe à lei complementar, que ainda não temos, né, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Muito cuidado com as questões que as bancas poderão armar diante deste parágrafo 9º do artigo 65. Olha uma questão. A banca caberá a uma lei ordinária dispor sobre blá, 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 blá. Errada a questão. Não é lei ordinária. Caberá a uma lei complementar. Outra questão. Atualmente, a Constituição Federal define de forma permanente os prazos, a vigência, a elaboração, a organização do PPA. Errada a questão, porque atualmente esses prazos, essa vigência está na DCT. E o Tzinho da DCT não significa caráter permanente, significa caráter transitório. Mais uma questão. Atualmente, uma lei ordinária está dispondo sobre os prazos, a vigência negativo. Atualmente, quem está dispondo sobre isso é a DCT. Então, muito cuidado com as variáveis desse artigo 65, parágrafo 9º, quando combinado com o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1, da ADCT. Mas tudo dentro do que eu acabei de explicar. Ok a todos? Bem, eu vou separar aqui ainda alguns artigos relacionados ao PPA, artigos da Constituição Federal. E a propósito, estão lendo diariamente aqueles artigos 165 a 69? Pois podem ler. Olha aquilo que eu falei, hein, na primeira aula. Olha a praga. Gente, não deixe de efetuar a leitura, não. É muito importante para mim, mais ainda para você. Acredito no que eu estou falando. E agora chegou a hora de quê? De falarmos de mais um artigo lá na Constituição Federal. Vocês não entenderam quando estavam lendo. E eu falei que ia ser assim. Mas agora a luz vai aparecer. Eu vou explicar o seu significado. Então vamos agora ao artigo 165, ou melhor, 167, parágrafo 1º da Constituição Federal, ligado ao plano plurianual.
Vamos a ele. Artigo 67, parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. O que significa isso? Significa o seguinte: se o governo estiver pensando em realizar uma obra que tem um prazo de execução superior a um exercício, cuidado, não é essa obra passar de um ano para o outro, porque eu posso ter uma obra iniciando em dezembro e finalizando em março do outro ano. A Constituição Federal não colocou passar de um ano para o outro, mas prazo de execução que supere a um exercício, ou seja, vai durar mais de um ano. Se essa obra tiver que durar mais de um ano, obrigatoriamente ela deverá aparecer no plano plurianual. Mas se não estiver no PPA, basta então o executivo elaborar um projeto de lei alterando o PPA com a sua inclusão, para poder iniciar a obra. Mas Wilson, se ele iniciar essa obra sem que ela esteja no PPA, vai ser punido. E qual a punição? Crime de responsabilidade. Voltem para a leitura e vamos retomar. Olha só. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então temos o seguinte: se essa obra durar mais de um ano, tem que estar no PPA, tem que ser prioridade da LDO e tem que estar na LOA autorizando. Se essa obra não ultrapassar um ano, não tiver um prazo de duração curto de sua execução, não precisa estar no PPA. Basta ser prioridade da LDO e estar na lei orçamentária anual. Se um prefeito ele resolveu realizar uma obra que não está no PPA, mas essa obra vai ultrapassar um exercício, a duração, a sua execução, o que é que ele tem que fazer? Elaborar um projeto de lei alterando o PPA, elaborar outro projeto de lei alterando a LDO e elaborar outro projeto de lei alterando a lei orçamentária anual. Então, muito cuidado com esse artigo 67, parágrafo 1º, que vem aparecendo muito nas provas de concurso. Bem, mais um artigo aqui relacionado ao PPA. Vamos agora falar do artigo 65, parágrafo 4º. Esse é bem tranquilo. Vamos a ele? Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Quando muito, gente, a banca, ao utilizar este parágrafo, o que ela faz? Ela troca PPA, essa consonância com PPA, e coloca LDO ou coloca a lei orçamentária anual. Mas lembrem-se, se o programa ou o plano tem uma abrangência nacional, regional ou setorial, é estratégico. E o único instrumento estratégico que temos é o plano plurianual. Então, muito cuidado para a banca ela não inverter, não trocar PPA e colocar a LDO no lugar ou colocar a lei orçamentária anual em seu lugar. E desta forma finalizamos o plano plurianual. E agora vamos entrar, sem perder tempo, na segunda lei orçamentária dentro da sequência do sistema orçamentário brasileiro. Eu estou falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é justamente sobre ela que vamos falar agora. Vamos então? LDO. E eu coloquei até o número da lei, não é? Lei número 12.309, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2011 e da outras providências. Dentro do sistema orçamentário brasileiro, a LDO ela vai entrar basicamente como instrumento que ficou com a responsabilidade de orientar a elaboração da LOA. Aprendemos em aulas anteriores que a Constituição Federal, além de ter criado o PPA, também inovou criando a LDO. Criou a LOA, Wilson? Claro que não, falei sobre isso, mas ela deu uma nova roupagem à Lei Orçamentária Anual. Então temos PPA, criado pela Constituição Federal, LDO, criada pela Constituição Federal, e a LOA ganhou simplesmente uma nova roupagem da Constituição Federal. E o sistema orçamentário brasileiro, obrigatoriamente, passará por essas três leis, PPA, LDO e LOA. O próximo passo seria o quê?
E será o quê? Analisar, estudar a LDO segundo a Constituição Federal. Mas começarei a falar da LDO segundo a Constituição Federal quando eu voltar na nossa próxima aula. Fiquem curiosos, mas daqui a pouco eu volto. Até já.